Olá, crianças! Voltamos com a aula de geografia. Já estava com saudade de tanto tempo que a gente não estuda geografia, né? Então, voltamos aqui. Nessa semana a gente vai ter 2 aulinhas de geografia. Mas, lembra que a gente estava estudando como que a diferença entre o ambiente rural e o ambiente urbano? E a gente viu que o ambiente urbano é onde tem a maioria dos empregos. Então, muita gente se muda do ambiente rural para as cidades, que é o ambiente urbano, e vai para lá em busca de empregos, né? E lá eles se empregam dos mais variados empregos. Então, aqui tem um centro urbano grande, diferente do nosso, em que as pessoas acordam todos os dias de manhã motivados a trabalhar. Que isso, motivado? As pessoas não acordam felizes. Gente, motivados quer dizer que tem um motivo. Eles acordam de manhã para irem trabalhar. E aí eles passam horas no trânsito, na cidade grande, horas no trânsito, né? Ou de carro, ou de ônibus, ou de metrô. Passam horas ali até chegar no seu trabalho. Trabalha todos os dias, né? No final da tarde volta, enfrenta esse trânsito de novo e aí chegam às suas casas, tem um tempo corrido em casa para os afazeres domésticos e ainda aproveitar um pouquinho, curtir um pouquinho da família, fazer alguma comprinha e aí no dia seguinte começa tudo de novo. Fazem isso por quê? Porque a gente precisa do primeiro, né? O ideal é que você trabalhe, que você encontre prazer no que você faz. Então, para você é um momento que faz parte da sua vida, um momento que esses momentos sejam felizes, mas você também precisa do salário no final do mês para atender às suas necessidades. Que necessidades são essas? Saúde, educação, alimentação, roupas, enfim, várias, e diversão, gente, viagens, sair a um restaurante, a uma lanchonete, a um bar. Então, tudo isso custa. Visitar museu, né? Viajar para conhecer os museus. Então, tudo isso custa dinheiro. E o dinheiro que a gente consegue na nossa família é graças ao trabalho. Então, vamos falar um pouquinho como que é esse trabalho no ambiente urbano. Gente, ambiente rural também tem trabalho, muito trabalho, mas ocupa um menor número de pessoas do que no ambiente urbano. Então, vamos lá. A maior parte da população, a gente viu que no passado era diferente, ocupava o ambiente rural. Agora, no presente, a maior parte da população ocupa o ambiente urbano. Em cada 100 pessoas, 85 mora no ambiente urbano. Isso significa que 85% da população vive no ambiente urbano. Então, em cada 100 pessoas, 85 vive no ambiente urbano. E aí, onde que essas pessoas trabalham mesmo? Em comércio, empregam uma grande maioria. Então, comércio. Nas lojas, nos supermercados, nas lanchonetes, enfim, no comércio emprega grande parte. Prestação de serviço, professores, médicos, advogados, engenheiros, enfim, tem muita gente e muitas profissões que atendem, né, que são prestadores de serviços. Gente, para eu ser um prestador de serviço, então eu tenho que fazer uma faculdade? Não. Tem pessoas que trabalham limpezas urbanas, limpeza de casas, limpeza de quintais, enfim. Indústria. Principalmente nos grandes centros, que tem muitas indústrias, grande parte da população também tem seus empregos nas indústrias, os mais variados empregos ali dentro de uma indústria. Né? As fábricas aqui em Cantagalo, as fábricas de cimento empregam muita gente na cidade. E construção civil.
construção de prédios, de casas, enfim, também empregam uma boa parte da população. Gente, todas essas profissões são muito importantes. Estas, né, e outras que eu não falei, são muito importantes porque elas contribuem para o desenvolvimento do país. Então, é muito importante. Por que o ensino, né, tem ensino, as faculdades públicas? E as faculdades públicas são, gente, na minha opinião, são as melhores. Tem algumas particulares que são muito boas também, mas a grande maioria das melhores, que formam os melhores profissionais, são as faculdades públicas. Por isso que eu espero ver muitos de vocês fazendo faculdade pública. E a pública, ela é mantida pelo governo estadual ou governo federal. E por que o governo tem isso? É só porque ele quer proporcionar qualidade de vida para as pessoas que se formam, têm um emprego mais bem remunerado, né? E aí ela pode ter uma vida melhor? Embora seja esse, deve ser uma das causas, mas é porque a gente no país precisa dos profissionais qualificados, por isso que essa faculdade tem que se formar muito bem, e porque esses profissionais contribuem para o desenvolvimento do país. À medida que ele consome, ele induz a geração o aumento a fábrica, a indústria precisa produzir mais, por fim, ele paga mais imposto, porque cada lápis que você compra tem um imposto em cima desse lápis que vai para manter as despesas do país, enfim. Então, e também, se você consome muito lápis, escreve muitos poemas, então você consome muito lápis, quer dizer que a fábrica onde esse lápis foi feito precisa aumentar a sua produção. Para aumentar a produção, precisa de mais funcionários, quer dizer, aumenta o emprego. Pessoas empregadas são consumidores, e aí gera um imposto, e por aí vira esse ciclo. Mas vamos lá. Todo trabalhador, gente, todo trabalhador, ele tem garantido pela Constituição, vou falar o que é essa Constituição brasileira, o direito a um salário mínimo. Ninguém pode trabalhar por menos de um salário mínimo. Ninguém. Então, o que acontece? Esse salário mínimo, gente, essa lei está aqui dentro da Constituição, tudo isso que eu vou falar. A Constituição é a lei máxima do país. Não há uma lei superior à Constituição. Quando você procura um advogado, alguém procura um advogado para exigir os seus direitos, né? Quando o juiz vai determinar se você ganhou aquela causa, se você vai ser atendido naquele pedido ou não, é com base na Constituição. Não existe lei maior que a Constituição. Então, olha só, neste livro de leis na Constituição, diz que esse salário mínimo, ele deveria ser suficiente para comprar alimentos, roupas, remédios, garantir a moradia, arcar com as despesas de água, luz, estudo para os filhos e lazer para a família. Tudo isso. O salário deve proporcionar isso à família. Está escrito na Constituição. Será que é cumprido? E olha só, essa Constituição não é tão velha assim, tá? Tem uns 32 anos. Ela foi promulgada, quer dizer, ela foi publicada em 988. Tem uns 32 anos que temos essa Constituição e que a gente tem que fazer nossos direitos serem executados. Nossos direitos têm que ser atendidos, né? Direito de todo cidadão. Então, vamos lá.
todo trabalhador, então, ele deve ter direito ao salário mínimo e que esse salário mínimo deve ser atender às necessidades. Todo trabalhador, por lei, está na Constituição, tem direito a um registro em sua carteira de trabalho. O que é? Esse carteira de trabalho é um livrinho pequeno, assim, você vai pegar um na sua casa, da sua família, e vai folhear e ver. Ele é um livro que registra toda a sua vida como trabalhador. Que data que você foi empregado, qual o seu salário, enfim, registra tudo. Qual o tempo que você se desligou daquele emprego, quer dizer, e aí foi para outro. Ele mantém tudo registrado. A sua vida trabalhista está registrada aqui nessa carteira de trabalho. Ela é um documento para garantir direito de férias remuneradas, quer dizer, quando o funcionário entra de férias, ele tem direito a férias. E nessas férias ele tem que receber o salário dele. Imagina, ficar de férias sem dinheiro para você fazer o seu lazer, para o descanso. Aí férias seria motivo de preocupação, né? Se você não vai receber. Então, ele está na carteira. Então, se você tem a carteira assinada, o seu empregador tem que pagar férias para você. 13º salário. Olha só, nós trabalhamos 12 meses por ano, né? 12 meses por ano. Só que recebemos 13 salários. Por que a gente tem que receber? Porque foram muito bonzinhos, dá um prêmio, 13º salário? Não. Porque tem alguns meses do ano, tem 4 semanas, outros têm alguns dias a mais. Então, se você juntar essa quantidade de dias a mais que tem em alguns meses, isso soma 4 semanas. Então, quer dizer, você trabalhou o ano inteiro, você teve 4 semanas que você trabalhou a mais. E se não tivesse o 13º salário, você não receberia essas 4 semanas que trabalhou a mais. Então, é por número de semanas que a gente recebe, na verdade. Então, o 13º salário é para cobrir todas essas semanas que foi trabalhado. Auxílio doença. Se você ficar doente, você recebe um auxílio, pode até ficar em casa e receber pelo governo estadual, o governo federal, receber o seu salário, né? Porque você está com a carteira assinada. Aposentadoria. Quando você recebe, você trabalha, parte do seu salário é recolhido para garantir a sua aposentadoria. Quando estiver lá com 60 anos, 65 anos, por aí, né, está só aumentando, então aí recebe a aposentadoria. Essa aposentadoria é com base no que você recebia antes. E se você recebia antes um salário mínimo, um salário teria que ser para proporcionar toda aquela saúde, moradia, enfim, lazer, alimentação para quem está aposentado. Será que isso acontece, gente? Então, vamos lá. Na página 266, nós temos as atividades. E aí, o conjunto de leis mais importantes do país é chamado de... Como que chama mesmo o conjunto de leis em que garante que o trabalhador deve ter salário, pelo menos o salário mínimo? Mínimo, quer dizer, é o mínimo, você não pode ganhar abaixo daquilo. Lei estadual, Constituição Federal, lei estadual, normas orgânicas municipais ou regimento nacional. Marque a resposta correta. 2. Sabemos que, no Brasil, por lei, todo empregado deve ter carteira de trabalho. O que é carteira de trabalho ou carteira profissional? Então, lembra? Carteira de trabalho é essa daqui. Então, vamos ler e para que ela serve? É um documento, né, de todo trabalhador e para que todo trabalhador tem direito e ela vai garantir o quê? Olha lá no texto.
acordo com a Constituição brasileira, todo empregado tem direito a pelo menos um salário mínimo para atender às suas necessidades. Quais são essas necessidades em que esse salário mínimo deve atender? E na 4, procure saber qual é o valor do salário mínimo atual no Brasil. E registre a sua resposta. Gente, o salário mínimo, podem anotar aí, hoje, R$ 1.045. R$ 1.045. Tá? Deixa eu escrever aqui. R$ 1.045. Eu quero que você... R$ 1.045. Eu quero que você faça um exercício. Pegue as necessidades da resposta anterior e pergunte para sua família. Quanto que a gente paga por alimentação? Quanto que a gente paga por escola? Se você paga aluguel, quanto você paga de aluguel? Se você paga com prestação de algum apartamento, a família paga, quanto que paga da prestação? Se você paga condomínio, quanto que é o condomínio? Tá? Essas despesas só. Aí não inclui roupa, não inclui lazer, não inclui saúde. Ah, plano de saúde. Se você paga plano de saúde, quanto custa? Pega aí pelo menos 4 ou 5 itens e soma e vê se dá para pagar com salário mínimo. Tá? Aí você vê a diferença entre a vida de uma família e a vida da família que tem o salário mínimo. Gente, página para casa 267. Nesses exercícios, você vai fazer uma entrevista e vai fazer aqui uma reflexão sobre a vida do trabalhador no ambiente rural. Certo? Bom, curte esse friozinho aí, a gente não vai poder sair lá fora para brincar na neve, porque não temos neve, mas tem muitas coisas gostosas que a gente pode fazer no inverno. Tem que estudar também história, mas tenha um bom descanso e se protejam do frio, tá? Coloca uma meinha no pé, coloca um casaquinho, coisa que toda mãe fala, né? Então tá bom, se proteja do frio. E aproveite esse climinha quente para a gente descobrir coisas boas. Esse climinha frio para a gente descobrir coisas boas para fazer também no inverno. Porque verão é divertido, mas inverno também tem coisas boas, tá bom? Cada estação tem suas coisas que são divertidas e agradáveis. Beijo grande, tchau!